Queria dizer também que hoje algumas parcerias foram firmadas aqui. E eu acredito que elas são muito importantes. Eu considero fundamental que a gente capacite as cooperativas de catadores. Eu vi nos papéis que vocês me deram tantas reivindicações dos catadores, como a reivindicação da população em situação de rua. Eu vi umas reivindicações. E também escutei na conversa com os representantes de vocês. Quero dizer que a gente tenha, de fato, no catador, a possibilidade da reciclagem completa, de uma reciclagem até industrial, é fundamental que vocês se capacitem. E por isso, nós estaremos empenhados nessa capacitação através do programa Brasil Sem Miséria. E isso não é um favor do Estado brasileiro. É uma obrigação do Estado brasileiro dar tratamento justo àquelas populações que ao longo dos anos o Brasil constituiu em relação a elas uma dívida social. Uma dívida para com suas famílias, sobretudo, como eu escutei aqui na fala emocionada de uma das catadoras que me entregou a sua fala final, um compromisso em relação às mulheres, aos seus filhos e, sobretudo, ao futuro desses filhos. Eu escutei na última vez que estive aqui a nossa companheira que representou os catadores, a companheira não é Maria Lúcia, não, é Matilde. Eu lembro da Matilde falando para o presidente Lula como ela morava, como o pai dela e a mãe dela moravam no lixão, que ela morava no lixão e que agora os filhos dela não moravam mais no lixão. E que ela tinha conseguido para a família dela uma vida digna. O que eu acho que nós temos nesse dia de Natal querer é isso. O que cada uma das mães e dos pais desse país querem. Nós todos queremos que nossos filhos tenham uma vida melhor do que a que nós tivemos. Essa é a obrigação do meu governo. Dar ao povo brasileiro uma vida melhor do que nesses últimos anos o povo brasileiro teve. Contribuir para isso. Lutar por isso. Agora, lutar junto com vocês. Lutar junto com a visão que vocês têm. Porque nós não queremos ser aqueles que do gabinete saibam como é que vocês vivem e aonde que o calo aperta. Quem sabe onde que o calo aperta, onde que a coisa fica feia, são vocês. Por isso, meu governo também é um governo de escutar muito, de discutir muito e de tomar as providências devidas. Eu acredito também que nós temos todo um dever em relação à população de rua. E o primeiro deles é proteger a vida e proteger contra a violência. Nós, em relação à população de rua, que tem toda uma característica especial, o governo federal vai fazer também tudo o que puder para impedir que haja nas cidades e nos estados esse nível de violência que vocês estão aqui denunciando. Acho importante criar com os senhores governadores, porque nós não controlamos a polícia dos seus governadores, mas já acho fundamental criar com eles um diálogo para impedir isso que a Maria Lúcia veio aqui denunciar. E que não denunciou tudo conforme ela me disse.
que é o fato que muitas vezes o que está ocorrendo é uma limpeza humana nas grandes cidades desse país. Eu acredito que esse centro de referência específico lá, que foi construído em Minas Gerais, é importante porque ele também trabalha a dimensão dessa violência. É fato que os CREAS POP não trabalham a dimensão da violência porque não tem meios para isso. Agora, é fundamental que nos CREAS POP existe uma interlocução especial com as delegacias. Isso nós podemos fazer através dos CREAS e dos CRAS POP. Essa interlocução significa justamente impedir ou denunciar, porque muitas vezes, a Maria Lúcia e todos nós aqui sabemos, uma das formas de combater é deixar a violência bem clara, não deixar que ela se esconda e, portanto, que ela se espalhe. Nós temos de combater de várias formas. Eu queria explicar para vocês que, de fato, nesse país, a Constituição define que a União não tem poder sobre municípios nem sobre o Estado. Porque o nome do Brasil é uma República Federativa do Brasil. É assim que o Brasil se chama. E isso está na Constituição. Não é uma questão que qualquer presidente pode chegar lá e falou, e está acabado com isso, nós não podemos fazer isso. Não posso acabar com a federação. E vou dizer para vocês, nem quero, acho que é muito importante a federação. O que nós temos de fazer é aperfeiçoar. Eu acredito que essa discussão, uma discussão séria no Brasil, sobre resíduos sólidos, passa por cooperativa de catadores, recicladores, e passa também pela discussão com as prefeituras da meta que eles têm até 2014. A gente vai ter de acomodar esses dois lados, impedindo que um deles tenha prejuízo, que no caso sempre é o mais fraco, os catadores. É isso que o governo federal assume aqui, a responsabilidade de fazer com vocês. Eu não vou ficar aqui dizendo para vocês tudo que nós fizemos esse ano. Eu acho que eu não vim aqui para fazer uma balanço. Eu vim aqui para dizer para vocês que é importantíssimo que o Brasil dê um passo à frente. E para ele dar um passo à frente, eu quero dizer que nós estamos abertos a toda essa pauta de discussões. Sobretudo, nós estamos abertos a sistematicamente ouvi-los e procurar os melhores caminhos para auxiliá-los. O meu governo tem compromisso com os catadores e com a população de rua. E esse compromisso, ele não é mais um compromisso do governo. Ele não é isso. Ele não é mais um. Ele é um compromisso principal do governo. Porque nós temos de ter um país com 190 milhões de pessoas que tenham acesso e direitos iguais. Tenham acesso aos mesmos serviços, tenham cobertura e possam viver decentemente do seu trabalho. É isso que nós queremos para esse país. Quando a gente coloca Brasil, país rico, é país sem pobreza, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo acabar com uma coisa que vem desde a escravidão, que é uma visão que esse país era feito para poucas pessoas. Isso vem desde a escravidão, que foi uma das questões mais centrais na visão que o Brasil teve contrário a si mesmo. Porque ao considerar que tinha pessoas, cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, e aqueles que nem cidadãos eram, nós fizemos com o nosso país um pecado. Nós levamos o nosso país ao atraso. Porque a força desse país está
não é no petróleo, não está no minério, não está no fato de que nós temos uma agricultura muito competitiva, nem que a nossa indústria é uma indústria bem desenvolvida. A força desse país está no fato dele ter 190 milhões de habitantes. É aí que reside a força. E aí estão vocês. É importantíssimo, é fundamental que vocês tenham condições, no caso específico dos catadores de material reciclável, que tenham renda decente, que tenham uma organização forte e que possam educar de forma cada vez melhor os seus filhos. Por isso, o meu compromisso com vocês é o compromisso do meu governo com o Brasil. Se eu fracassar nesse compromisso, eu terei fracassado na minha missão. Agora, eu juro para vocês que eu farei o possível e o impossível para que esse país, as populações que até então foram marginalizadas, sejam, de fato, a partir do final do meu governo, cada vez mais, populações com direitos, com oportunidades e, sobretudo, com uma alta autoestima, com uma elevada autoestima. E que saiba que todos nós temos de ter responsabilidade conosco mesmos, mas também com toda a sociedade. Daí porque eu quero dizer finalmente para vocês que eu vim aqui hoje. Hoje é um dia especial, porque antecede o Natal e antecede o Ano Novo. Nós sabemos que no Brasil o Natal é uma hora em que todos nós reunimos as nossas famílias, ou os nossos amigos, ou então nos encontramos em algum lugar, e de uma certa forma há um espírito de solidariedade, um espírito de fraternidade e de paz entre as pessoas. Eu acredito que nós vamos ter de lutar muito em 2012 contra essa violência que atinge moradores de rua. Contra essa violência que leva àquela lista de 42. Ou eu não enxergo lá, não tem jeito, ninguém. Vocês podem ler juntos. Quantos mortos? 142 mortes. Nós temos, de fato, esse compromisso de lutar contra elas, de sermos, em conjunto, um grupo determinado, e o governo federal será assim, um grupo determinado no combate a essas violências. E queria dizer para vocês, em relação ao incêndio que atingiu esse bairro popular, eu vou pedir para a ministra Maria do Rosário, o ministro Gilberto e a ministra Tereza para irem olhar o que é que está acontecendo lá. E, para finalizar, eu quero dizer para vocês que eu estou com vocês e vocês podem ter em mim a mesma parceria que vocês tiveram com o presidente Lula. E ele, sem sombra de dúvida, está hoje mandando para vocês um imenso abraço. Ele gostaria de estar aqui com cada um de vocês. Não está, mas estará o ano que vem, eu garanto a vocês. Um abraço a todos vocês.